A arte nunca nasce pronta. Ela é feita de etapas, tentativas, desvios. Toda arte carrega um processo. E todo processo deixa marcas, deixa rastros. Aqui, no Rastro Criativo, a gente segue esses caminhos, vasculha as etapas de criação, os bastidores e as inquietações até o produto final. Eu sou Sabrina Lento Mourão e nessa primeira temporada eu te convido a conhecer de perto o universo de 10 artistas incríveis de Caruaru. Hoje o Rastro Criativo vai estar com essa diva que é dançarina, professora, coreógrafa, produtora cultural, comunicóloga e fundadora da Twerk Caruaru. Nini, o que te move a criar? Nossa, que pergunta complexa. Parece simples, mas é complexa porque acho que geralmente o artista se move por muitas coisas, né? Tanto subjetivas, internas, quanto moldadas pelo ambiente que a gente vive, né? E aí eu acho que uma das coisas que me move é a vontade de melhorar o mundo de alguma forma através da minha arte, né? Diminuir preconceito, diminuir a desigualdade e etc. Qual foi o teu primeiro contato com a dança e em que momento tu percebeu que esse seria o teu caminho profissional? Então, meu primeiro contato com a dança foi na igreja. E aí eu prefiro nem entrar em muitos detalhes, porque, né, é um ambiente super tóxico e repressor. Hoje eu vejo minha dança muito livre e que perpassa questões que a igreja reprime muito, né? Então, antes eu lidava melhor com essa questão de como eu iniciei na dança, mas hoje eu prefiro olhar pro agora, de como hoje a minha dança é super política, super livre. Mas foi a partir da pandemia que eu vi que era algo realmente que eu pude investir profissionalmente, porque eu tive muito acesso a aulas, a formações gratuitas, né, por conta da Lei Aldir Blanc emergencial. Foi quando eu comecei a me aprofundar nas danças urbanas, no twerk, no hip hop dance. Comecei a estudar a cultura hip hop e decidi que eu ia me especializar em uma dessas danças, dar aula, tudo mais. Então foi isso que acabou me salvando na pandemia também, né, a dança e o desejo de me aprofundar na dança e trabalhar com isso. Como surgiu a ideia de criar a Twerk Caruaru e quais foram os primeiros desafios ou os maiores desafios que tu encontrou nesse processo? A ideia de fundar a Twerk Caruaru veio exatamente dessa necessidade de ter espaços, ter coletivos que fomentasse a cultura e a dança twerk aqui na cidade de Caruaru. Antes de mim, ninguém nunca tinha dado aula de twerk na cidade, nunca tinha tido projeto de twerk. E assim, eu tenho referências de outros grupos, em especial o grupo Em Ritmo, lá de Salvador, que é um grupo que fomenta as danças urbanas lá. E eu senti a necessidade de ter isso aqui em Caruaru também, né? Tanto que a Twerk Caruaru, ela vem para disseminar não só o twerk, mas outras danças da cultura hip hop, inclusive, spoiler, a gente vai ter um projeto ainda esse ano com aula de pop, house, vogue e hip hop dance. E foi isso, assim, da necessidade, da vontade que eu tinha através dessa inspiração desse grupo que foi muita referência para mim e é ainda hoje. Eu fiz aula com muitos dos integrantes desse grupo, inclusive a minha professora de twerk, a primeira professora que eu tive, Tayla, é desse grupo também. E é isso, a cultura hip hop ela necessita desse coletivo e coletivos que façam essas ações nesses projetos de formação e dentre outros projetos que a gente pode fazer de cypher, de evento e tudo mais. Como tu vê o papel do twerk dentro da cultura hip hop na luta por representatividade feminina e LGBTQIAPN+? Eu acho que é um papel histórico, assim, né? Assim como é histórico também o apagamento dessas duas comunidades, né? Das mulheres e das pessoas LGBTQIAPN+, na cultura hip hop. Essa luta para ter espaço, para ter visibilidade também é histórica, né? Porque o twerk surge ali nos anos 90. Foi um surgimento muito dentro dessa necessidade mesmo de conseguir espaço dentro de um ambiente super heteronormativo, machista. Então eu acho que ainda hoje o espaço que a gente ocupa é de luta. É muito difícil, né, ainda ocupar um espaço que é tão heteronormativo, mas é isso. Assim, a gente ocupa e
diminui essa desigualdade, luta contra o preconceito, fazendo o que a Ator Caruaru vem fazendo, né? Realizando ações, formações, quando a gente consegue aprovar projetos principalmente gratuitos para dar acesso à galera, democratizar as aulas de dança e mostrando que a cultura não é só o breaking dance, que é muito protagonizado por homens, que não é só sobre homens, sobre pessoas héteros. E que, inclusive, existem outras danças que são protagonizadas por mulheres e pessoas LGBT, que é apenas né? Que além do twerk tem o Vogue, tem o Ekin, que traz essa feminilidade e traz também pessoas LGBT performando. A gente mora aqui em Caruaru, que é uma das maiores cidades do Agreste, a capital do Agreste, mas ainda assim é uma cidade bem tradicional. Como é trabalhar com danças urbanas num território que ainda é super conservador? É bem difícil. No começo eu tinha muito medo de algumas coisas, hoje esse medo passou mais. Eu acho que isso só foi possível justamente porque eu consegui fundar a Ator Caruaru juntamente com Maris Flora, e recentemente Dan também integrou a equipe. É uma equipe pequena, mas que para mim a gente já fez muito. Inclusive, junto com essa equipe, estou conseguindo fazer o segundo projeto, né, da Twerk Caruaru, que é a formação em Twerk nível básico. E consegui fazer um feito muito grande, que foi fazer treinos abertos na estação de Caruaru, né, que é um espaço aberto. E antes isso não me parecia possível, justamente pelo contexto de Caruaru, de ser uma cidade ainda conservadora, muito conservadora, né, em alguns aspectos, e de ser uma dança nova na cidade. No início, quando eu comecei a dar aula, eu sentia um preconceito, assim, eu sentia hipersexualização da dança também. Consideravam que não era uma dança que exigia tanta técnica ou tanto estudo como as outras, só que exige sim, e a formação que a gente está fazendo agora vem para mostrar isso. Ainda é muito difícil, mas cada vez mais tenho percebido que é possível, sabe? Por conta da rede de apoio que eu estou criando. Nas aulas a gente forma um espaço de acolhimento muito lindo, assim, sabe? E que dá força para continuar lutando contra o preconceito, continuar fazendo. No fundo, eu acho também que eu não tive muita escolha, assim, sabe? Mesmo com medo, mesmo com preconceito, eu tive que meter a cara e fazer, porque era uma coisa que eu vi a importância do twerk, vi que era uma dança muito necessária e não tinha ninguém na cidade para botar para frente, então eu meio que segui o bonde. Como é que nasce uma coreografia tua? Tu começa pela música, pela ideia ou pelo corpo em movimento? Nossa, essa coisa do processo criativo é muito engraçada, assim, do processo coreográfico. Porque cada pessoa tem um jeito e às vezes o jeito também ele surge do nada, assim. Às vezes eu tenho uma ideia de coreografia do nada. Já coreografei muito na mente mesmo, tipo, pensando nos passos, elaborando na minha mente. Tipo, indo no ônibus, indo pra faculdade, aí eu ia escutando a música e ia criando os passos. E aí, quando a gente faz assim, a gente chega na prática para colocar os movimentos na música, às vezes não dá muito certo algumas coisas que a gente pensou. E aí a gente vai adaptando e tal. Mas geralmente comigo vem a partir da música. Eu acho que vem muito de uma coisa de eu criar uma simpatia assim com a música primeiro, sabe? E é aquela música vai me dando vontade de coreografar, vai me dando ideia de alguns movimentos. A música meio que fala comigo. E aí depois a própria dança mostra quais são os passos. Eu gosto muito de lembrar de uma frase que Michael Jackson dizia, assim, que o cara que trabalhou com ele, esqueci o nome, disse que ele falava que era a música vai dizer o que ela precisa. Então, às vezes, quando eu tô coreografando, que fica meio que travada, assim, chega um momento que trava, aí eu respiro, solto a música e deixo vir, sabe? Tem muita coreografia também que surge de improviso. Sei lá, eu tô improvisando, gravei esse improviso, aí depois eu vou assistir e fico, nossa, ficou muito legal esse movimento nessa música. E aí vira uma coreografia, eu pego esses movimentos que foram, tipo, na hora foi improviso. Mas aí depois eu pego e crio a coreografia. Já aconteceu muito isso também, já levei coreografia pra aula que era de improviso. Mas geralmente vem desse contato primeiro com a música, começa primeiro na minha cabeça as ideias, os passos, e depois eu vou pra prática. Às vezes rola também de eu fazer ao mesmo tempo, assim, soltar a música e ir criando os passos. É isso.
Tu tem pesquisado dancehall e outros estilos, né? Como pop, vogue, house. Como essas influências têm transformado a tua linguagem como coreógrafa? Então, atualmente eu tenho pesquisado o dancehall, inclusive com Tayla, maravilhosa. Um beijo, que ela é de Salvador também. A gente tem pesquisado juntas. Eu tive contato com o pop um tempo atrás, na pandemia. Um contato bem rápido, assim, com o house, mas eu acho um estilo maravilhoso. Mas, assim, tecnicamente eu tive uma aula só, eu acho. Mas o pop eu cheguei a estudar por um tempo na pandemia, mas já faz um tempinho que eu não treino assim o pop. Inclusive eu acho uma dança muito massa também e que tem uma técnica bem complexa aí para quem acha que danças urbanas é fácil ou não exige técnica. O Vogue faz um tempo também que eu não paro assim para praticar o Vogue. Mas eu, de vez em quando, ainda incorporo alguns elementos, principalmente da sensualidade, a feminilidade, de um elemento que a gente chama de hands performance, que são movimentos com os braços, com as mãos, e aí eu trago isso pro estudo no jazz funk. E aí, no geral, todas essas danças que eu já tive contato, né, que também são danças urbanas, elas continuam vivas assim no meu corpo, sabe? O pop, por mais que eu não pratique mais de forma constante, eu trago ainda na memória do meu corpo as técnicas que eu estudava, principalmente de consciência corporal. O pop é uma dança muito de consciência corporal, de controle, e eu trago ainda assim, eu sinto no meu corpo, sabe? O dancehall tem acrescentado muito no meu próprio estudo de Torque, no estudo pélvico, porque o dancehall também traz essa coisa do quadril. É um quadril muito diferente do quadril do Torque, é um desafio também, mas ele tem acrescentado muito nesse meu corpo que já é urbano, né, que já traz muita corporeidade dessas danças urbanas que tem algumas coisas em comum, sabe, como a perna sempre flexionada, esse contato assim com o solo, com a terra, um corpo mais desconstruído, mais livre. E aí eu trago muito isso na minha vivência, assim, como professora, como dançarina. Essa liberdade que todas essas danças trazem. Qual foi o momento mais marcante que tu já viveu ministrando aulas ou se apresentando? Olha, ministrando aula não tem um momento só, tem vários. E sempre são detalhes muito simples, mas que fazem uma diferença enorme. Mas uma coisa que ainda me marca muito até hoje é quando eu recebo feedback de algum aluno, assim, de como gostou da aula, de como sou didática, que achava que não podia aprender, mas que na aula aprendeu, porque isso me mostra que eu estou no caminho certo. Algo que eu tenho tanto cuidado, que é na preparação da aula, tem efeito, sabe? Porque não é só a dança em si, não é só saber dançar, é você também estudar didática, estudar metodologia e saber como ensinar, mas também como tocar nas questões que o Torque toca, né? Como machismo, hipersexualização dos corpos, sexualidade. E aí é sempre muito emocionante quando um aluno me dá um feedback desse, sabe? De como gostou da aula, de como fluiu. A maior experiência que eu tive, assim, com a apresentação não foi nem no contexto da cultura hip hop, que é uma cultura que eu amo, é o meu trabalho, mas eu também tenho experiência com outras coisas, e é isso que eu também amo na dança, né? Porque é um universo gigantesco. E aí, às vezes, eu me jogo em outras áreas também. E aí foi a experiência que eu tive de participar do espetáculo da Disney no circo Mundo Mágico. Foi no final do ano passado. E aí eu fui o Simba, do Rei Leão, e fui a Jessie, do Toy Story. E o Toy Story, assim, é meu filme, minha série de filmes preferida da Disney. Eu amo a Disney também. Tem um espacinho no meu coração bem especial. Participei do espetáculo, né, no elenco. E foi uma experiência incrível, assim, eu não sei descrever a experiência de estar naquele palco por baixo daquela roupinha lá. Roupinha não, né? Roupona. Meu maxilar doía de tanto que eu sorria. Não sei se era a energia das crianças, de estar num palco, assim, eu nunca tinha tido experiência com circo. É uma energia incrível. E até hoje, quando eu lembro, dá um apertozinho no coração, assim, de saudades. Já sonhei horrores com essa experiência e eu sempre choro muito no sonho.
Minha mãe chorou horrores também, porque eu e ela também ama a Disney, ela foi assistir. E foi incrível. Uma das coisas assim que a dança me proporcionou que foi incrível, que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu tive contigo na primeira fase da Twerk Caruaru e frequentei algumas aulas olhando, né? Mas era sempre muito bonito ver a participação das pessoas que estavam lá. Eu queria saber que mudanças tu já percebeu nas mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, que frequentaram teus workshops, tuas aulas. Como é que isso bateu nelas? Como é que isso modificou a percepção de mundo delas? O exemplo mais lindo que eu tenho para dar é de Dan, né, nosso integrante da Twerk Caruaru e assistente de produção da atual formação que a gente está fazendo. Dan é uma pessoa não binária e dentro do processo das aulas que a gente fez ano passado, ele teve um momento de desconstrução, assim, muito massa. E de olhar de novo para si, para não só para a questão de gênero, mas para a movimentação do corpo, para a liberdade, e entender que poderia rebolar, poderia dançar. De lá para cá, ele só tem evoluído, assim, tanto na dança quanto no próprio movimento em si, de engajar, assim, de fomentar, de incentivar as pessoas também a participarem. Eu vejo muito como um movimento de liberdade mesmo, sabe? De que antes era uma pessoa que não dançava, não se abria tanto para algumas coisas e hoje se abre. Eu digo isso porque é algo que ele mesmo fala, assim, sabe? De que passou um tempo sem dançar e tudo mais. E hoje, através do twerk, tá se soltando de novo, tá soltando o corpo, tá cuidando do corpo também, porque dançar também é uma forma de autocuidado. Eu vejo muito realmente, não só de Dan, mas de outras pessoas, como um processo de libertação mesmo. Quem é a dançarina ou artista viva que tu mais admira? Nossa, não dá pra escolher só uma pessoa. De jeito nenhum. Eu vou falar, mas eu vou escolher uma pessoa porque é uma pessoa que tá bem próxima. Inclusive é daqui, da região, que é Yanara. Eu acho ela uma artista, assim, incrível, cheia de referências e uma artista completa, assim, tanto na questão de performance, tanto na questão do que ela traz de conteúdo nas músicas dela, assim. Tem umas músicas dela que traz as vivências dela, e ela também tem referência do hip hop. É uma dançarina incrível também, uma cantora incrível. E ela une todas essas artes em uma só, em um palco. E eu acho ela gigantona, assim. E eu acho muito bom, muito incrível ter referências perto da gente, né? Porque é isso, às vezes a gente pega referências que estão muito longe da gente e esquece de dar valor a quem tá perto. Então eu vou deixar aqui Yanara, maravilhosa. Escutem Yanara. Meu nome é Yanara. Este é um novo começo. Se você consegue dançar, também consegue pensar. A música pop domina. Se tu pudesse conversar com uma mulher artista, viva ou morta, quem seria ela? Caramba, eu pensei aqui em Doja Cat, mas eu queria conversar com ela para entender como que aquela mulher tão maravilhosa, não só cantando, mas dançando. Eu fiquei chocada esses dias porque eu vi vídeo dela batalhando, a bicha batalhava antes de cantar. Eu já tinha visto nos vídeos dela referências de pop e tal, eu já vi que a bicha arrasava horrores dançando. Mas eu vi ela batalhando, então, tipo, ela é da cultura hip hop e, tipo, de batalha, sabe? A bicha teve esse contato, assim, com a rua, de batalha, de dançar. E ela tira muita onda dançando pop. Não só pop, né? Enfim, ela perpassa ali por outros estilos. E aí eu queria conversar com ela para entender como é que foi esse caminho dela aí. Eu acho que ela entrega muito. E eu queria entender esse processo dela na dança, batalha e depois palco. E cantando, né?
Qual é o teu traço de personalidade que mais ajuda no teu trabalho como coreógrafa e dançarina? Eu acho que é a minha vontade de sempre inovar, assim, de não gostar de ficar na mesma coisa. Então, eu tô sempre tentando colocar uma coisa nova na aula, de tática nova. Tô sempre tentando trazer passos novos para as minhas coreografias. Tô sempre atrás de coisa nova, assim, se pintar um trampo novo que eu não fiz ainda, eu me jogo, por aí vai. O que tu gostaria de criar ou produzir dentro do campo da dança ou da cultura hip hop no Agreste que tu ainda não fez? Eu tenho vontade de fazer um grande festival de danças urbanas, assim, trazendo galera de outros lugares e fazendo grandes apresentações, mas também grandes batalhas com todos os estilos possíveis que a gente conseguir trazer, assim, mas uma coisa bem massa, assim, com outros estilos, porque, infelizmente, a gente tá muito acostumada aqui com eventos da cultura hip hop, com que tem mais breaking, por mais que seja uma dança muito massa, a gente sabe que é uma dança ainda muito protagonizada por homens, as outras danças acabam sendo invisibilizadas, né? A minha vontade é fazer um festival que traga as outras danças, traga a oficina de outras danças, batalha de outras danças, e que fomente essa diversidade que tem no hip hop, né? Que são essas outras danças que ainda são invisibilizadas aqui no Agreste. Que conselho tu daria para meninas, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, que gostariam de entrar no universo das danças urbanas e ainda não começaram? Nossa, que responsabilidade. Eu acho que os processos são muito subjetivos e individuais, né? Então, eu acho que às vezes cada um tem que encontrar dentro de si também algo que faça você ter vontade de entrar nesse mundo, porque é um mundo massa, mas é um mundo que sofre muito preconceito ainda, né? Mas eu acho que eu diria que é um caminho sem volta, porque é um mundo gigantesco também. A cultura hip hop é muito ampla, assim, né, dentro dos seus elementos. Hoje não é mais só o breaking, o grafite, o MC e o DJ, que historicamente tem muita importância na cultura, mas hoje a gente tem outros elementos. Quando você se apaixona pela cultura, você cai de cabeça, assim, sabe? É um caminho sem volta. Você quer estudar, quer entender, quer participar também. Falando do twerk em específico, eu diria para a pessoa meter a cara, mesmo com insegurança, mesmo com medo, só ir. E aí o processo de desconstrução e de trabalhar as questões que o twerk traz é muito individual. Dá o primeiro passo de ir. Tanto que, às vezes, a coragem vem e o destravamento das questões que envolvem o twerk vem em aula justamente porque a gente está num coletivo, a gente está num espaço de acolhimento. Então, essa troca com as outras pessoas é muito importante. Então, é isso, é importante dar o primeiro passo, que é tentar. Nini, muito obrigada pela disposição, pelo papo, foi muito massa. Informa aí pro pessoal de casa onde é que eles podem te encontrar, quais suas redes sociais, quais os próximos projetos, para eles ficarem ligados. Eu que agradeço pela visibilidade, né, da minha arte, do meu trabalho. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no Instagram, que é nini.nascimento, niny.nascimento, e no Instagram da Twerk Caruaru também, que é twerk.caruaru, twerk.caruaru. A gente tá sempre divulgando nossas ações, nossos projetos lá, e esse ano vai rolar mais um projeto, esse vai ser focado mais para o público adolescente, e a gente vai trazer outros estilos de danças urbanas, né? O hip hop, o pop, o house e o vogue, já dando spoiler aí para vocês. E é isso, obrigada, espero ver vocês por aí nos rolês artísticos. Você acabou de ouvir um episódio do Rastro Criativo, um podcast que investiga os processos de artistas que estão fazendo história com suas produções. Eu sou Sabrina Lento Mourão, idealizadora, produtora, host e editora desse projeto, que conta com a identidade visual de Paloma Paulino, a Pombo, da Oficina Emboá. O Rastro Criativo é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do edital de Diversidade, Cultura e Periferia, pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para acompanhar de perto nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @podcast Rastro Criativo.